Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Café com Business, nosso talk show aqui da Donai Business. Eu sou o Diego Palacini, o apresentador desse programa, e como é bom receber você aqui novamente. No episódio de hoje eu trouxe aqui um empresário cristão, um cara assim fenomenal, ele é um cara inteligente, ele faz parte da nossa igreja hoje. Ele é um cara que está num processo aí de carreira, né, em construção, mas eu trouxe ele aqui para ele poder contar um pouco da história dele, falar um pouquinho da ideia que ele teve, trazer um pouquinho de como ele chegou no que ele tem hoje, e você vai poder conhecer ele. Mas antes disso, eu já quero pedir para você poder deixar aqui o seu curtir em cima desse vídeo, para você ativar as notificações, segue a gente, já se inscreve na nossa página, se inscreve aqui no canal, por quê? Para você não perder nenhum episódio do Café com Business, para você estar aqui conosco toda terça-feira, a gente tem o lançamento aqui do nosso programa, tá legal? E sem mais delongas, vamos lá então, eu quero apresentar para vocês, Décio! Obrigado, Diego. Bem-vindo, meu irmão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal, cara. E essa iniciativa que vocês tiveram, acho que vai fazer a diferença de muitos empreendedores. Com certeza. A ideia do nosso bate-papo é justamente essa, a gente conseguir ter uma conversa, um bate-papo e extrair insights, cara, que as pessoas que vão estar assistindo falam assim, caraca, eu já estive no lugar dele, ou eu quero estar no lugar dele, não sei como eu chego lá, porque pensa que hoje muita gente vai conhecer a sua história, vai conhecer a sua ideia, o que você tem aí, e vai se inspirar nisso. Ele vai falar, pô, cara, eu de repente pode até querer entrar em contato com você, então a ideia nossa aqui é edificar a vida das pessoas, irmão. Glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade. Que legal, cara. Imagina. Ó, seja muito bem-vindo, então. Eu queria muito começar o nosso bate-papo, Décio, falando um pouquinho sobre identidade. Né? Eu queria muito que você contasse, para todo mundo que está nos assistindo agora, né, contasse aqui para mim também, um pouco sobre você. Né? Quem é o Décio, como que funciona aí o seu universo, cara? A gente está curioso para saber. Uhum. Diego, eu sou o Décio, sou natural aqui de Campinas, filho do Décio, eu sou o Décio Júnior. Décio Júnior, verdade. Pai, Legal. Da Cleonice. Eu morei em Campinas até o ano retrasado, mudei para uma outra cidade, em Sumaré. E, enfim, eu estou nessa jornada de empreendedorismo faz mais ou menos uns 3 anos, né? Tentando ali, tendo as ideias, mas aprendendo com os erros. E hoje eu entendo que estou com uma maturidade um pouco mais, vamos assim, firmada em alguns princípios, né? Antes de ter uma jornada mais firmada, né, em Jesus e entender quem sou eu, né, e falar, poxa, eu acho que eu posso fazer mais naquilo que Deus colocou no meu coração, poder servir com mais propósito, não só no mundo corporativo, mas também na minha vida família também, né, legal, porque eu cara. não posso abençoar minha família naquilo que eu sei, porque eu não posso abençoar a sociedade com aquilo que eu sei. Então, esse sou eu, né, de uma pessoa que tem se descoberto e, enfim, entendendo as coisas, e Deus tem colocado bastante oportunidades aqui, como essas que estou aqui com vocês, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e esse sou eu. Que legal, Décio. Cara, e eu fico feliz também de você estar aqui, né? A gente estava tentando marcar, as agendas não estavam batendo, mas, cara, chegou um dia aqui, vamos fazer, né? Vai bater, Sim. Vai dar tudo certo, que bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, Décio. Dentro dessa sua fala, né, me chamou muito a atenção, né? Assim, poxa, você trouxe eu fazer mais, né, pelas pessoas, enfim, pelo mundo daquilo que eu realmente consigo fazer e tudo mais, né? O que você sente hoje, cara? Você que é um cara que trabalha, né? Enfim, você é um cara que tem sua família. O que você sente hoje que talvez possa ser um chamado para o Décio? Uhum. Olha, Deus coloca muito no coração dessa coisa de entender as pessoas, de entender os problemas. Tá. Então, eu sempre fui muito curioso com as coisas. Sempre quis entender como as coisas funcionam e como que eu poderia ajudar. Eu sempre tenho graças a Deus, né? Deus colocou no meu coração essa vontade de poder ajudar, de poder servir e fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, por que não fazer a diferença com aquilo que Deus me deu como ferramenta, né? Seja conhecimento, seja alguma ferramenta, enfim, ou qualquer outra coisa que eu possa ajudar, né? Então, é isso. Legal, cara, show de bola. E me fala um pouquinho também, Décio, eu queria muito entender a sua história hoje, olhando para o lado de família, né? Quem foi o Décio criança, se você tem irmãos ou não tem, né? Enfim, até chegar a esse momento hoje que é o Décio adulto, Sim. É o Décio aí profissional, enfim, o Décio marido. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua caminhada de vida.
Eu fui filho único até os 7 anos. Até os 7 anos eu fui filho único. Depois nasceram as minhas 2 irmãs. Gêmeas? 2 irmãs gêmeas. Ah, é? Que legal, cara. Jéssica e Juliana. Nossa. Um beijo pra elas, né? A Juliana está nos Estados Unidos, ela tá morando nos Estados Unidos lá. Que ela legal, passou 6 cara. anos. Olha só que bacana. Então, meus pais sempre incentivaram a gente a estudar, a correr atrás. Então, eu fui sempre essa criança, assim, pelos meus pais, muito incentivado, assim, a estudar. Sempre a correr atrás das coisas, nunca fazer corpo mole, né? Enfim, sempre tirando notas boas na escola. Então, tive uma infância bem tranquila, graças a Deus. Meu pai sempre trabalhou, que Legal, é um cara cara. que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Eu entendo que ele foi o meu primeiro espelho de como ser um empreendedor. Opa, que legal, hein? Ele era zelador de um prédio, né? Uhum. E aí ele, para conseguir arrendar mais, ele fazia uns bicos por fora. Então ele começou fazendo curso de consertar televisão, depois chuveiro, pintura, encanamento, e hoje ele manja muito sobre isso, né? Hoje ele já tem uma certa idade, mas para falar o que ele não sabe fazer é muito difícil. Difícil. Muito difícil, porque ele para mim ele é o cara. Assim, Sabe fazer tudo. Sabe fazer tudo. Que legal. Então, Quer mais eu algo? tenho essa inspiração, para mim, na minha infância fez toda a diferença. Assim, né? Imagino, então, cara, imagino. é um cara que me ajudou muito nesse início, né? Pagou minha faculdade e aí tendo a minha mãe também como suporte em casa, né? Porque, né, se a família não está estruturada ali, não adianta nada, né? Sim, sim. Então, tendo a minha mãe em casa também, né? Podendo nos ajudar ali no nosso dia a dia, fez toda a diferença na nossa vida. Que legal, Dessão. E vou te contar uma coisa, cara, assim, sendo muito realista, né? Eu já conversei com, cara, muita gente, assim, sabe? Desde amigos, colegas, conhecidos, tanto empreendedores, empresários, como na época que eu era registrado, que eu era ainda, né, fazia parte do CLT, também conversando ali com colegas de trabalho, e hoje eu percebo, cara, assim, é nítido, né? Você poder contar, depois que você é adulto, que você veio de um lar estruturado, de uma casa onde você tinha pai, tinha mãe, cresceu com essa referência de uma pessoa trabalhando, 2 pessoas trabalhando, até mais. Cara, eu vejo que assim, eu pelo menos eu me sinto privilegiado, muito privilegiado por isso. Eu também vim de um lar com pai e mãe que trabalhou, sabe, com um casamento que sempre teve ali, sabe, presente, os dois, né? Eu não tive nenhum problema familiar. E isso faz muito a diferença. Muito, muito. Eu percebo que, por muitas vezes, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades nesse contexto familiar, só desse contexto familiar você já tira aí pessoas que, às vezes, ela carrega com ela alguns traumas, carrega com algumas crenças. Então, isso reflete em todas as áreas da vida, futuramente. No casamento, na vida profissional, na vida da saúde. Então, cara, assim, eu gosto de ouvir uma história como essa, porque daí você vê que, inclusive, né, são poucas as pessoas que têm esse privilégio, como eu disse, e que souberam usar isso muito bem, né? Então, você vê, eu tenho um exemplo de pessoas que tiveram um lar estruturado, mas que não souberam usar isso muito bem na vida e não progrediram, vamos dizer assim, né? Não fluiu. E aí, quando eu conheço hoje o Décio, né, um cara, tipo, mega inteligente aí, que desenvolveu algo incrível e tudo mais, e tá nessa pegada, pô, cara, deu muito certo. Sim. Acho que você disse uma coisa muito importante, Diego, que é não ter esse lar estruturado, ter o apoio dos pais ali, né, da família, mas de certa forma a pessoa não se acomodar, né? Então, os meus pais, eles falaram muito quando eu era pequeno, eu falei não se acomode. Você tem que estudar, vai estudar, você vai focar só no estudo. Até antes de entrar na faculdade eu só estudava. Só estudava, olha aí. Só estudava. Então, meu pai falou assim, eu não quero que você seja igual a mim. Teve um dia que ele falou, eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu quero fazer o que você faz. Ele falou, não, você está doido? Não, você não vai ser zelador. Você não vai ser zelador, você não vai entrar na casa das pessoas e ficar arrumando as coisas. Você vai ter o seu caminho, eu quero que você esteja melhor que eu. Sim. E isso entrou no meu coração de um jeito, assim, imagino, cara. E eu guardo isso no meu coração até hoje, assim. Faz toda a diferença esse apoio da família e não ter e eles nos ter como
algo que deu certo ali, né? Para eles, né? Na educação. Poxa, eu acertei na educação dos meus filhos. Né? Sim, que legal, cara, que legal. A gente estava fazendo uma gravação há pouco tempo atrás com um outro empresário cristão, também da nossa igreja, passou por aqui, e ele falou uma frase que ele deve ter escutado de uma das pregações do pastor David, e eu acho que eu não estava nessa pregação e não devo ter visto online, que eu não lembro disso. Na hora que ele falou aqui, eu achei incrível. E aí ele diz assim, para todo pai ou mãe que é empreendedor, empresário, que o chão dos seus filhos possa começar onde parou o seu teto. E isso faz muita diferença, cara. Muita diferença. Que nem, por exemplo, que você contou agora. Exatamente a forma de pensar do seu pai. Poxa, não quero que você seja zelador. Você vai ser algo acima disso, melhor do que isso, né? E eu tenho certeza que você deve almejar isso também para suas próximas gerações, né? Exato. Eu tenho uma filha de 7 anos. 7 anos, legal. 7 anos. E eu falo, filha, ela me vê mexendo no computador e papai, eu também quero mexer, filha. Você vai, se você quiser mexer, quiser aprender isso quando você estiver mais velha, você vai, mas você vai criar o seu caminho também. E o papai e a mamãe vai estar aqui para te ajudar. Então a gente sempre quer que sejam melhor do que a gente. Né? Sim, com certeza. Isso é demais. Assim. Com certeza, cara, que legal. E eu queria que você contasse também, aqui nesse nosso bate-papo, algum fato, talvez ali da sua história, da sua trajetória, que tenha mudado a sua forma de pensar sobre qualquer área da vida. Então, a gente fala que sempre existem momentos marcantes, né, na nossa vida. E esses momentos não tem como, é inegável. Eles mudam a nossa forma de pensar, para sempre. Você tem algum momento assim que você se recorda que você pode contar? Diego, eu chamo isso de ponto de virada. Legal. Eu até compartilhei isso na minha casa com a minha esposa. Sempre existem pontos de virada na nossa vida. E na minha vida, o ponto de virada foi o dia que eu trabalho em São Paulo, eu ainda estou no CLT, e eu saio muito cedo e volto muito tarde. Então, no dia que eu repeti isso 2 dias seguidos, eu não vi a minha filha. Nossa. Aí ela falou assim, papai, eu não te vi hoje, quando eu cheguei, né? E isso já era muito tarde. Eu falei, filha, amanhã o papai brinca com você e fica um pouco mais de tempo. E aí eu falei, putz, é o tempo. Então, pra mim, o tempo com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, esse ponto de virada e fez com que eu começasse essa jornada. Então, pra mim, é algo que, tipo assim, poxa, o ontem não volta. Eu vou perder algumas coisas com a minha filha e não vai voltar mais. Sim. Então, eu entendo que ao empreender, eu acredito que eu vá ter mais tempo de qualidade com elas. Eu não vou perder tanto tempo, assim, de ficar dedicando tanto tempo, assim, na empresa dos outros. Sim. E eu poder investir e colocar mais energia na minha empresa. E ter mais tempo de qualidade com elas, né? Com certeza. E ter essa liberdade de poder ir e vir com elas e, enfim, poder fluir com elas ali no dia a dia, me mostrar presente, porque algo que quando eu comentei, né, no início, meu pai ele trabalhou muito, né? Então muitas vezes eu sentia falta dele, mas isso para mim não foi um problema, nunca foi um problema. Mas porque eu vi o esforço do meu pai. Sim. Porque, poxa, ali um pai, né, um pai e uma mãe com 3 filhos em casa para cuidar e alimentar, poxa, eu entendia muito bem que o papai tinha que realmente ralar ali, batalhar. Então, às vezes ele saía às 5 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, eu não via meu pai. Nossa. Então, mas ele de certa forma, de algumas outras áreas, ele conseguiu me suprir e eu não vejo isso como um problema. Mas eu não quero que a minha filha entenda isso como um problema, né? Sim, sim. Então, para mim, o ponto de virada foi esse dia. Que ela falou assim, pai, eu não te vi ontem. Eu falei, poxa, é o tempo. É o tempo. Foi esse tempo de virada. Que legal. Pra mim. Que coisa, né? Olha só que interessante. Não tem como, né? Às vezes nem sempre o fato ocorrido precisa ser algo bom, algo ruim, ou uma tragédia, ou uma conquista. Às vezes pode ser um fato corriqueiro do dia a dia. Pô, tá ali na correria, no batidão, na rotina. E aí a sua filha te falou uma frase que, obviamente, para você como pai pegou, né? E aí você entendeu que é isso. E, cara, uma coisa que é interessante que eu percebo é assim,
Assim como você, eu também, antes de empreender, tive uma carreira no mundo corporativo, passei 12 anos aí de carteira registrada, né? E, cara, eu acho que o que tira qualquer pessoa do CLT para fazer ela empreender são duas palavras. Eu posso estar muito enganado, afinal é um ponto de vista meu, mas eu vejo que são as palavras tempo e autonomia. Isso. Essas duas palavras, cara, pesaram muito na minha decisão também. Então eu contei um pouquinho para você que eu decidi não voltar mais para o CLT, poderia ter voltado tranquilamente, como posso até hoje, mas as palavras tempo e autonomia, cara, pegaram muito para mim. E às vezes, Décio, não significa que quando você tiver tempo e autonomia, você não tenha outras dificuldades, essa palavra mude. Mas, cara, é o que definitivamente eu sinto que o que tira o CLT dessa visão de trabalhar para os outros e de querer empreender no próprio negócio é isso. E às vezes é uma coisa que você... E são duas palavras que você só vai perceber o efeito, o impacto dela depois de algum tempo de caminhada. Você sente um pouco disso também? Depois dessa questão da autonomia? Sim, sim, porque no mundo corporativo a gente acaba tendo que seguir determinadas regras da empresa, alguns processos. E muitas vezes a gente coloca algumas ideias e essas ideias muitas vezes não são aceitas porque existe um processo para serem feitos. Então, uma vez que você tem o seu negócio ali, você consegue implantar do seu jeito, é o seu jeito que vai prevalecer. É o seu processo. Você vai e acredita naquilo que você entende que é bom para o seu negócio. Entendo dessa forma. Então, eu entendo que no mundo corporativo, a gente pode empreender dentro do corporativismo, também dentro do mundo corporativo, mas a gente é limitado em algumas por conta de processos. Né? Com certeza. E a gente não acaba não tendo autonomia. Não tendo autonomia, exatamente. Inclusive, um ponto que você trouxe agora, eu acho mega importante também. Eu acredito que deve ter muitas pessoas agora nos assistindo que estão hoje na modalidade CLT, mas que sentem que em algum momento essa ponte ela pode ser cruzada. E esse perfil de profissional dentro da empresa, ele é conhecido como intraempreendedor, que pratica o intraempreendedorismo na empresa e tudo mais. E aí eu queria te fazer essa pergunta, você começou com você atua como intraempreendedor hoje, no local onde você trabalha, você se sente nessa posição? Sim, me sinto cada vez mais, assim. Que legal. E é um desafio, né, a gente poder, enfim, respeitar a empresa com que eu estou trabalhando hoje, mas também eu preciso focar naquilo que eu acredito que vai ser bom para a minha vida profissional e pessoal pro resto da minha vida, né? Então eu entendo que eu esteja assim nessa fase, né? Espero cruzar essa ponte em breve. Com certeza. Para que eu possa, assim, quando chegar essa fase, quando chegar nesse dia de cruzar a ponte ali, eu acho que eu falei, poxa, eu consegui passar o primeiro desafio, né? Legal. Agora que vem os próximos. É legal, Cara, e eu vou falar para você, eu tive recente, há pouco tempo atrás, um amigo meu, ele cruzou a ponte. E o que eu acho mais legal, cara, é que ele começou ele veio da área de tecnologia da informação também, muitos anos nessa área, né, muitos anos na carreira, e aí lá em 2023, que foi quando eu comecei com essa onda de mentoria e tudo mais, que foi do mercado que eu me originei, né, o mercado de educação, ensino e tudo mais, eu encontrei ele num aniversário, num chá de bebê. E aí eu falei pra ele, falei assim, cara, você tem uma pinta de mentor, meu? Você poderia dar mentoria na sua área também, né? E aí ele já estava um pouco interessado, falei assim, pô, como é que funciona esse negócio aí? E aí eu falei com ele e tal, conversei, foi. Pouco tempo depois ele começou, colocou em prática e tudo mais. E agora, há 2, 3 meses atrás, ele encerrou a carreira dele, né, numa big company aí da área. E agora ele está 100%, né, só nessa missão. E aí uma das coisas que eu trago também, Odessão, que eu acho que é mega interessante, é o quê? Cara, valorizar boas mentorias. Porque encurta caminho, anula erro, sabe? Então isso é muito bom, cara, quando você consegue ter outras pessoas que podem te ajudar, que já cruzaram essa ponte, que tem um caminho para você, isso pode acelerar um processo. E aí o que vai dizer o quanto isso vai ser importante, né, para o Décio ou não? É o quanto a vontade do Décio
de fazer o empreendedorismo dar certo foi grande também. Exato. E aí o que está por trás dessa vontade é o motivo do tal do tempo, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Mas esse é um caso aí de um cara que também conseguiu cruzar a ponte. Sim. Você disse algo bem legal, né, da questão da mentoria, né? Eu entendo que são ferramentas, né? Então, acho que eu que estou chegando nessa área de empreendedorismo agora, eu entendo que a gente precisa se munir de ferramentas, né? Sim. Então, eu acredito que não é fácil, eu estou me sentindo na pele que não é fácil, mas sabendo o que usar nos momentos certos, eu acredito que a jornada se torna um pouco menos difícil. Então, mentoria é uma delas, né? Eu, inclusive, estou fazendo junto com a minha esposa uma mentoria também. Legal. Então, isso me abriu a mente para algumas coisas, iniciativas, para tomar iniciativa para outras coisas. Também ter pessoas que nos ajudam, como vocês aqui, né? Você, o Will, o pessoal do CRI. Então, ter pessoas te cercando, né? Como apoio ali para que você não passe sozinho, né? Não passe dificuldade sozinho. Você tem ajuda, peça ajuda e saiba por onde você pode tirar suas dúvidas. Sim. E por onde você pode caminhar. Claro. Cara, inclusive uma coisa que muitos empresários, empreendedores ainda pensam dessa forma, mas eu vejo que isso na verdade é um pensamento até retrógrado, né? É que o empresário ele tem uma vida de lobo solitário. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Não, o empresário ele é um cara meio lobo solitário. Cara, o empresário que ele quer se dar mal na vida, ele com certeza vai agir como um lobo solitário. Porque o empresário que quer... aliás, não existe lobo solitário, né? Lobo só nem alcateia, para começo de conversa. Mas a verdade é, cara, o empresário que ele quer ter algum sucesso, que ele quer encurtar caminho, que ele quer acelerar o processo, ele precisa estar em ambientes com outros empresários que estão no mesmo movimento, com a mesma intenção, com o mesmo nível de intensidade das coisas. Por quê? Porque é nesse ambiente que um vai pegar na mão do outro e vai ajudar a fazer e vai acelerar. Pô, cara, eu testei um negócio na minha empresa, tal, testa aí na sua, vê se funciona. Pô, cara, deu certo aqui e tal. Então, cara, eu valorizo demais o poder do network, assim, sabe? Das conexões, da comunidade. Porque isso é real, cara. É uma coisa que, assim, muita gente não tem essa visão. O empresário, ele não pode caminhar sozinho. Sim. Ele não pode. E eu acho que precisa também, Diego, de tirar o orgulho. Total. No início, eu tinha muito orgulho. Eu falei, cara, eu vou fazer sozinho, eu sei fazer, a ferramenta eu sei construir, só que não é só construir algo. Não é só entregar algo. Exato. Existem muitas outras coisas. Aí, na hora que eu percebi, opa, até aqui eu sei fazer. E agora, o que eu faço? Aí foi aí que eu procurei o pessoal do CRI, né, o pastor do Brambila. Pastor, eu cheguei para o pastor, eu precisava de uma ajuda aqui, eu estou iniciando aqui, só que eu não sei daqui para frente o que eu faço. Então isso que você falou, realmente, não tem como. Não dá, mano. Você empreender sozinho. Não tem como. E você despedir do seu orgulho, cara. Eu preciso de ajuda. Totalmente, totalmente. E outra, cara, um ponto importante até nisso, até pensando, mesmo que não fosse uma realidade de empreendedorismo, poderia ser para qualquer outra área da vida. Cara, vamos pensar assim, ó, pô, eu tenho esse ano aqui, agora no mês de agosto, eu faço 4 anos de casado. Por que eu não pediria conselho de casamento para um casal que tem 10 anos de casado, 15 anos de casado? Entendeu? Não faz sentido, não tem nexo, porque eu também quero chegar em 10 anos de casado, 15 anos de casado. E aí a pergunta que eu faço é, pô, o casal que anda 100% sozinho, será que ele realmente consegue prosperar tanto assim, avançar tanto assim? A minha percepção é que não. Eu acho que o ser humano, cara, ele foi criado para viver em comunidade, ele foi criado para se relacionar. Esse é o plano de Deus para o ser humano, é relacionamento, tanto com ele quanto com os outros, senão, né, Deus não tinha feito a Eva para Adão e por aí vai. Então, muitas pessoas não têm essa visão, cara. E aí o cara não cresce, meu, ele não flui. Não tem como. Não tem como. Porque se não há troca de ideias, se não há troca de experiência, se não há... poxa, eu já passei por isso, dá para eu te ajudar nisso. Trocar ideias mesmo. Sim. Trocar ajuda. Então, Exato. é isso. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Que legal. Ô Décio, eu queria muito, daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso break, mas eu queria muito te fazer uma pergunta bem assim estratégica, né? Que é assim, cara, o que para você foi assim o primeiro passo
para você começar a desenvolver alguma coisa, assim, alguma ideia e tudo mais? Eu falo muito, cara, que assim, para quem vive uma realidade de trabalhar para outras empresas, né, na modalidade CLT, e depois vai empreender, existe, né, o um dia e o dia 1. Uhum. Qual que foi para você, cara, o dia 1? O dia 1 foi dentro da minha empresa. Lá dentro mesmo? Lá dentro da minha empresa. Teve um dia que eu falei assim, eu olhei, a gente tinha feito uma baita de uma agenda, cronograma de toda uma entrega de uma solução dentro da área, entregamos a solução e a solução deu um baita de um resultado. Aí eu parei e falei, poxa, cara, por que eu estou fazendo isso para os outros? Eu podia fazer isso para mim. Eu olho para o problema dos outros e trago soluções. Por que eu não posso, dentro do ambiente onde onde eu estou, olhar e trazer soluções também utilizando tecnologia? Esse para mim foi o dia 1. Caraca, que legal, hein? Esse foi o dia 1. Que da hora, meu. E é interessante isso, né? Porque às vezes é um momento ali, uma coisinha, uma chave que você vira e fala, meu, peraí, tem alguma coisa errada. É. Porque aí depois eu falei, olha, aí depois do dia 2 foi, cara, eu vivo, assim, eu servi na igreja faz uns 7 anos. Caraca, legal. E aí a gente, olhando algumas áreas dentro da igreja ali, eu falei, cara, acho que dá pra eu ajudar aqui. E aí eu conversei com um dos pastores, ele tinha uma necessidade de uma das áreas, criei uma solução, tem ajudado, falei, poxa, eu acho que isso pode se tornar um negócio. Sim. E aí estou nessa caminhada. Então, para mim, o dia 1 foi dentro da empresa que eu tive esse estalo, poxa, eu posso fazer, se eu faço dentro do corporativo, por que eu não posso fazer no ambiente onde eu estou? E esse dia 2 foi de olhar, ver o problema, identificar, ver aqui os resultados e agora pensar nisso como um negócio. Né? Que legal, que bacana, cara. Muito bom, acho que foi um bom começo aqui, né, do nosso bate-papo, deu para entender muito mais. E a gente, no segundo bloco, eu quero muito conversar com você a respeito dessa sua ideia, desse seu negócio, queria que você contasse isso pra gente. Até porque, cara, assim, vamos lá, você atua numa área, né, na área da tecnologia e tudo mais, e cada mercado tem o seu desafio, tem a sua particularidade e tudo mais. Eu tenho a ótica de vendas, de tudo. Então eu sei quais são as dores quando eu olho para o meu mercado, quando o tema é vendas. Sim. E a gente vai trocar um pouco de insight, né? A gente vai trocar um pouco de estratégia aqui. Mal posso esperar, porque eu sou tecnologia, você é de vendas, eu preciso vender. Cara, vender eu não sei. Eu vou te falar uma coisa, viu? E assim, é uma troca recíproca, tá? Porque assim, se eu falar para você que eu não tenho interesse em tecnologia ou que eu não preciso de tecnologia, eu tô mentindo. Na verdade, eu tenho muito interesse, eu tenho vários projetos que eu já cheguei a engavetar, porque eu não tenho, cara, a menor noção de nada. O pouco que eu sei de tecnologia, cara, é muito facilidade com programação, mas programação de inteligência artificial, não é a mesma coisa de uma programação de tecnologia da informação, né, como a galera faz. Para não falar que eu não entendo nada, cara, em 2009, eu fiz um curso de HTML. Uhum. Então, a primeira vez que eu aprendi, cara, a programar um site com HTML e tal, naquela época eu tinha o CorelDRAW, e nem sei se existe ainda o CorelDRAW, existe? Acho que não. Eu acho que não, ficou lá passado. Nossa, cara, eu lembro que tinha o CorelDRAW na época ainda, e para fazer algumas coisas tinha que fazer pelo Corel, depois tinha que fazer pelo Photoshop. Photoshop você que ainda tem, sim, né? Tá bem forte. Sim. Mas, cara, olha você vê como são as coisas. Hoje em dia tá tudo diferente, né? É tudo diferente. A tecnologia tem avançado muito e facilitado muito o acesso a pessoas a criarem ideias, né? Então, legal. Isso assim, a tecnologia tem ajudado também a muitas coisas, muitas áreas aí. Legal, e a gente vai falar sobre tudo isso, tá legal? Ei, você que está nos acompanhando até agora, eu quero te agradecer e quero te falar uma coisa. A gente vai para um break rápido de 1 minuto, mas fica por aqui, já aproveita para você pegar o seu caderno, a sua caneta, para você anotar tudo que o Décio vai trazer aqui para a gente e fica por dentro para você não perder nem o detalhe. 1 minuto a gente volta.
Estamos voltando agora para o nosso segundo bloco aqui do Café com Business. Eu quero, para começar esse segundo bloco, fazer uma chamada para você. É isso mesmo, você que está aí nos assistindo, você que tem uma empresa, um negócio, uma marca e quer se tornar o nosso patrocinador, quer que a sua empresa seja divulgada aqui no nosso programa, existe um espaço para você. É muito simples. Você vai mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo na tela agora e o nosso time vai entrar em contato com você para te explicar como você pode se tornar o nosso patrocinador. Imagina eu poder fazer a divulgação da sua empresa, do seu produto, da sua marca aqui no nosso programa. É isso mesmo. Eu mesmo faria uma propaganda daquilo que você tem de melhor. Então é muito simples. Quer ser nosso patrocinador? Manda um e-mail para o nosso time que nós vamos entrar em contato com você. Décio, para a gente voltar aqui para o nosso segundo bloco, cara, para a gente poder falar de negócios agora, eu queria muito que você contasse o que você criou, o que você desenvolveu e que está levando você aí a querer se tornar um empreendedor. Olha, eu nos últimos anos aí, nos 2 últimos anos, eu desenvolvi 2 soluções, que é o Ecclesia Hub, que é uma plataforma de gestão para igrejas, e a Seven Plataforma, que é uma plataforma de gestão também voltada para profissionais da saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, coaches. Então, são 2 ferramentas, 2 produtos que eu acredito muito e que vai agregar muito valor na mão dessas pessoas. Né? Legal, cara, maravilha. Vamos lá, deixa eu entender um pouco mais de profundidade. Vamos falar então do primeiro que você criou, que foi o Ecclesia Hub. Ecclesia Hub. Cara, a primeira pergunta que eu te faria é, por que Ecclesia Hub? De onde você tirou esse nome? Eu achei bonito. É porque é um nome grego, eu queria ter algo um pouco mais impactante, que um nome que gravasse na mente das pessoas, e eu entendi que Ecclesia Hub, acho que Ecclesia fala de eclesia, mas em grego, e o Hub, que é o hub de igrejas dentro do mesmo lugar. Então você trouxe uma palavra ali em grego, né? E aí, para quem está nos assistindo hoje, explica o que é eclesia. Eclesia é igreja. Então, igreja em grego. Isso, exato. Ah, legal. E aí eu pensei, poxa, várias igrejas juntas, então foi Ecclesia Hub. Então, legal. E conectou super, né? Uhum. É um nome difícil de esquecer, muito fácil de pronunciar, né? E marcante. Sim. E aí eu queria que você me explicasse o que exatamente, você fala de um sistema de gestão. Então, o que o Ecclesia Hub ele faz, quais são as dores que ele resolve, e quem que é o público-alvo que você está mirando com esse modelo, com esse projeto? Bom, as dores que nós identificamos e a gente quer solucionar com o Ecclesia Hub é basicamente ajudar o pastor a focar naquilo que realmente ele foi chamado para fazer, que é cuidar de pessoas. Então, hoje a gente entende que o nosso público-alvo para o Ecclesia Hub são pastores que eles estão atarefados demais com muitas coisas administrativas. Então, eles colocam todas essas informações em planilha, em papel, na mente, e isso acaba se perdendo. Então, para a gente centralizar todas as informações, dados, quem são os visitantes, quem são os membros, quem são os voluntários, quantos voluntários tem na igreja. Hoje, uma dor que é muito latente, que é saber um voluntário está servindo em quantos ministérios, enfim. Tem informação dada para que o pastor ele possa cuidar das ovelhas e ele possa saber delegar todas as informações para pastores auxiliares, para líderes e ele focar naquilo que realmente foi chamado para fazer. Legal, cara. Nossa, sensacional. Eu achei fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ecclesia, né? Eu achei ele incrível, assim. Só que eu conheci numa fase do projeto, já faz algum tempo. E eu queria que você desse para nós esse overview, né? Como é que foi a construção desse projeto, ou as primeiras fases dele, e como que o Ecclesia Hub ele está hoje. Então, hoje, por exemplo, se um pastor que talvez esteja nos assistindo aqui agora, de uma igreja, que ainda não tem um sistema para fazer a gestão, né, da sua igreja, a organização da sua igreja, e ele achar isso interessante, o que ele vai encontrar? A hora que ele entrar em contato com o Décio, pô, quero adquirir e tudo mais, entrei. Como que ele vai se encontrar lá dentro? Respondendo a primeira pergunta, Diego, o Ecclesia Hub, ele nasceu a partir de uma dor
da igreja onde eu faço parte, né, na Lagoinha Campinas. Legal. E aí ele nasceu com um cadastro de membros, voluntários, pastores, líderes, e a gente fez um módulo de registro de aconselhamentos. Então esse foi o MVP, né, a primeira versão viável ali da plataforma. E isso foi evoluindo. Então, à medida que eu fui observando outras igrejas, conversando com outros líderes, outros pastores, ela foi evoluindo. Então, hoje, pastor, líder, se você não quer ter mais dor de cabeça com planilha, com papel, você saber o que tem acontecido na sua igreja, né? Se o visitante chegou na sua igreja, se ele vai voltar, se ele voltou, é dentro do Ecclesia Hub que você vai encontrar essa solução. E hoje, Diego, a gente tem um módulo dentro do Ecclesia Hub que utiliza a inteligência artificial para analisar esses dados. Que legal, cara, olha isso. Então, hoje, dá para você saber de quantas pessoas que visitaram a sua igreja, quantas são do sexo masculino, quantas são do sexo feminino, quais são os principais bairros que essas pessoas, o seu público, né, o público que vai na sua igreja, ele é. Então, a gente tem uma inteligência artificial lá dentro que faz, você só coloca o que você precisa e ela traz tudo para você. Além de outras funcionalidades que a gente tem também, né, que é financeiro, o modo Kids, a gente tem o modo Academy também lá dentro. Uau, que legal, hein? Então, é uma plataforma muito completa. E a gente se dedicou, né, eu dediquei esse tempo de colocar realmente funcionalidade que realmente as igrejas vão usar. Que é prático mesmo. Que é prático. Sim. Né? E não sendo uma plataforma difícil de usar. Uhum. Porque a gente sabe que a gente entendeu que o nosso público não é um público familiarizado com tecnologia. Sim. Em uma das nossas pesquisas, eu vi que 42% das igrejas brasileiras não estão adaptadas à tecnologia. Uau, olha isso. 42%. Isso olha é isso muita aí. coisa. É muita coisa. É muita coisa. É quase metade. Sim. Caramba, meu. Então, olha só como a tecnologia pode ser usada também nas igrejas. Porque se é usada fora, porque dentro da igreja não pode ser. Sim. Resolver. Agora, Décio, agora fala uma coisa pra mim, cara. Você trazendo esse dado, essas informações, me despertou até um insight aqui. Você acredita que existe algum desafio cultural a respeito do uso de tecnologias dentro de igrejas? Ou você acha que não existe, o desafio cultural talvez não é uma barreira? Porque, vamos lá, quando a gente fala de sistema, de gestão, de organização e tudo mais, a gente parece que está falando papo de empresa, né? Uhum. Mas, se for parar para pensar, a gente está falando de uma instituição que tem líderes, tem voluntários, que é o time, tem membros, tem responsáveis, tem muita coisa acontecendo. Então, teoricamente, ou na prática, a gestão dessa coisa tem que ser feita quase como se fosse uma empresa, não muda muito. Você acha que existe algum desafio de mentalidade com relação a isso? Sim, Diego, existe. Esse é um grande desafio que eu tenho entendido que precisa ser quebrado. Porque, infelizmente, muitos pastores centralizam muitas informações neles. Então, eles são administrativo, financeiro. Vai apresentar para eles alguma tecnologia, eles já criam essa barreira. Então, o Ecclesia Hub, eu quero trazer essa mudança de mente para a vida dessas pessoas, né? Desses pastores. De que, de forma simples, você utilizando tecnologia, você consegue ser mais intencional na sua comunidade, na sua igreja. Por quê? Por que não faz sentido você saber quantos voluntários tem na sua igreja? Por que não faz sentido você saber quantos ministérios o seu voluntário serve? Uhum. Se você não souber, o seu voluntário está servindo a 10 ministérios, Exato. Você está tendo um voluntário que está morrendo lá. Que provavelmente vai se afastar muito breve. Vai se afastar. É real. Né? E você saber, poxa, o número de visitantes está caindo, por quê? Como que está? A recepção não está legal? Como que está acontecendo? O que está acontecendo? Para você entender e servir com mais intencionalidade. E algo muito legal, Diego, que a gente teve em uma das igrejas que a gente está com a Ecclesia, foi um dos pastores, ele queria montar uma imersão na igreja. Legal.
Só que aí ele não sabia quais eram os temas. Como o Eclésia Hub já estava rodando lá, e a gente tem um módulo de acolhimento, onde as pessoas que aceitam a Jesus preenchem lá e colocam as suas necessidades, lá a gente teve um dado das principais necessidades que essas pessoas que aceitaram a Jesus preenchiam. Ah, A que gente tinha legal. 3 principais temas: financeiro, espiritual e família. Família. Qual que foi o tema que o pastor entendeu isso, ele olhou na plataforma, cara, eu vou trazer esses temas. Legal. E a imersão foi um sucesso. Olha aí. E isso já quebrou um paradigma por Legal. meio da informação, mostrando para ele que a tecnologia também pode agregar valor, a tecnologia também pode ajudar o reino de Deus. Legal. Não, perfeito, porque a gente está lidando com pessoas, cara, só que às vezes é um volume tão grande Sim. e precisa ter essa informação, né? E aí é interessante isso, né? Quando a gente, durante a sua fala, me veio muito essa visão, né? Eu acredito muito que possa existir um caminho para gerar educação cultural, principalmente, esses líderes de igreja e tudo mais. E é um caminho até bíblico para ensinar isso. Eu falo que a Bíblia, cara, ela é muito mais, ela tem camadas muito mais profundas do que o manual da vida. Então, assim, poxa, existe lá instruções para todas as áreas da sua vida, só que eu falo que existem camadas dentro da Bíblia que ensinam, né, desde competências até competências técnicas, competências emocionais, comportamentais. Por exemplo, essa questão da organização e tudo mais. Se a gente for parar para pensar naquele trecho da Bíblia, da multiplicação dos pães e dos peixes. Cara, como que Jesus sabia que tinham 5.000 pessoas ali? Como que ele sabia isso? É uma informação, é um número. Poderia ter sido feito 3.000, né, pães e peixes, 7.000, mas não, foram 5, exato. Como que ele sabia disso? E, cara, se Jesus tinha esse nível de consciência, de organização, então, poxa, é porque essa organização ela é necessária. Né? Então, eu vejo muito um caminho ali para ilustrar uma situação, sabe? E eu acho que é real, cara, é um desafio mesmo, né? Sim. Quando eu pensei no Ecclesia Hub, uma passagem da Bíblia que veio muito à minha mente foi quando Deus capacitou o povo de Israel a construir o tabernáculo. Boa, que vê as medidas certinho, vê tudo o material. E ele capacitou todas as pessoas. Todas. Utilizando as ferramentas, a capacitação das pessoas, da pessoa, humano, mas ele colocou também ferramenta na mão dessas pessoas. Exatamente. Então, hoje em dia, a ferramenta mudou. Sim. Hoje pode ser tecnologia. Sim. Então, capacitar as pessoas a utilizar a tecnologia para que o reino de Deus avance. Então, eu entendo dessa forma. Exatamente. Muito bom, cara. Fantástico. E o Ecclesia Hub, então, hoje ele está 100% ativo e operante. Sim. Certo. Sim. Você já está comercializando o Ecclesia? Sim, já está no ar, Sim. eclesiahub.com.br, acesse lá. Uma das plataformas diferenciais dela no mercado é que ela não tem complicação para você adquirir a assinatura dela, é por assinatura. Então, a maioria das outras plataformas, elas fazem por meio de contrato. Muitas vezes a igreja fica um ano amarrada àquela plataforma, sendo que ela não pode migrar ou descontinuar o serviço ali. Então, o Ecclesia Hub funciona como se fosse a Netflix. Você legal. assina, você escolhe o seu plano, assina. Se a igreja passar por algum momento ali de dificuldade durante o mês, você pausa a assinatura, volta a assinar depois e tá tudo certo. Legal, que bacana, Décio, que bacana. E fala um pouquinho também a respeito da plataforma Seven, né? Isso, Seven plataforma. Tá, fala um pouquinho o que ela é e de onde que você tirou a inspiração para criar essa plataforma. Aí só explicando do nome, você já perguntou do É verdade, né? É Seven? Isso, Seven de 7 em inglês, tá. que a gente pensou no número da perfeição, né, número de Deus. Então, a Seven plataforma vem com essa missão de ajudar os profissionais da saúde mental a cuidar também das pessoas. Porque a gente entende que hoje, os profissionais, eles têm que gerenciar várias coisas dos seus pacientes, várias informações dos seus pacientes em ferramentas separadas. Então, tem uma ferramenta X que cuida da agenda, aí tem o WhatsApp para você mandar mensagem, tem
teste tal online para você mandar para o seu paciente, para você fazer algum tipo de avaliação. Sim, sim. Tem o chat GPT, as inteligências, né, artificiais para você ajudar você a fazer as análises do paciente. Então, a ideia da Seven é colocar tudo isso em um lugar só. Então, Legal, a gente tem legal. gestão de agenda, a gente tem ferramentas para psicólogos e psicanalistas. Legal. A gente tem uma IA que também analisa as avaliações que você disponibiliza, né, os testes disponibilizados para os pacientes. E também a gente tem uma funcionalidade lá que você consegue fazer, dentro da plataforma mesmo, uma videoconferência. Só que qual que é o diferencial? Tem uma IA que ela entende o que está acontecendo ali, o que está sendo falado, e depois traz dentro de uma linha de pensamento dos psicólogos e psicoterapeutas aquilo que foi falado dentro da sessão. Que legal, e isso cara. vai ajudar muito os profissionais a potencializar o seu tratamento com os seus pacientes. Sim. Então, isso que é a entrega de valor que a gente tem para o Nossa, fantástico, fantástico, Décio. Assim, achei sensacional, cara. Inclusive, eu preciso ser muito realista com você, tá? Agora é o meu momento aqui de oportunidade, hein? Cara, como você criou uma plataforma que atende psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, né, enfim, eu vou te falar, cara, há uns 2 meses atrás, eu tirei uma certificação de especialista comportamental. A princípio, a ideia era fortalecer um pouco mais o meu currículo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas isso independente, eu acho que é uma coisa que abre portas e me ajuda muito no meu trabalho no dia a dia, né? Então, eu falo muito sobre vendas, mas eu gosto de tratar vendas de uma forma neurocientífica. Então, eu levo a conversa para o lado da psicologia do consumidor. Entender de perfil comportamental já era uma demanda que eu precisava ter resolvido há muito tempo. Então, eu consegui, né, me especializar e fazer essa formação. E, por ter feito essa formação, hoje eu consigo, de certa forma, prestar um atendimento individual para as pessoas em desenvolvimento comportamental. O atendimento de desenvolvimento comportamental, cara, ele não é considerado um tipo de terapia, tá? Ele é basicamente um tipo de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Que pode ser entregue numa jornada de 8 sessões, 10 sessões, enfim, para quem tem dificuldade em atingir um determinado resultado e precisa passar por uma metodologia testada e validada. Por exemplo, coaching é uma metodologia, mentoring é outra metodologia, consulting é outra metodologia, certo? Então isso tudo está centralizado nessa formação de especialista comportamental. E, cara, quando você falou para mim desse sistema, eu já fiquei na minha cabeça olhando assim, pensando assim, caraca, tipo, tem tudo a ver. E aí eu vou deixar para você essa oportunidade aqui, a gente depois sentar e conversar, porque eu ia gostar muito de usar um sistema desse, porque hoje eu já estou fazendo, inclusive, com 2 pessoas. Só que, cara, eu criei um setup inteiro no Notion. Entendeu? Entendi. Então eu tenho certeza que o que você desenvolveu está tipo umas 7.000 vezes, 70 vezes 7 mais profissional. Exato. E Diego, eu estou exatamente nessa fase. Então, você, profissional, né, da saúde mental, coach, psicólogo, psicoterapeuta, a gente está nessa fase de teste. Então, a gente está em busca de vários testes para validar a ferramenta e trazer insights e tudo mais. A gente está nessa fase de validação da ideia. Boa, maravilha. Cara, eu quero te perguntar muito algumas situações a respeito de como você tem feito para vender, tá, as suas soluções. Mas antes eu queria que você me falasse qual é o teu propósito fazendo o que você faz, essas ferramentas e tudo mais. O que você enxerga disso? Olha, Diego, pessoas. Então, tanto com a Eclésia Hub quanto com a Seven Plataforma, o objetivo das duas é com que as pessoas envolvidas nesses ambientes, né, nessas áreas, elas cuidem das pessoas. Legal. E deixem que a tecnologia faça o resto. Porque é muito ruim a gente ir para um profissional que ele nos atende e ele está preocupado com outras coisas, sabe? Tipo assim, sua agenda, deixa eu preocupar com a sua agenda, deixa eu ver o que eu falei com você semana passada. E aí a pessoa não está ali para te atender de uma forma melhor. Entendi. Ou um pastor ali que está atarefado, ele não poder cuidar das ovelhas. Então, é muito mais pessoas. Então, cuidar das pessoas. Deixar a tecnologia fazer o que ela que a gente designa ela a fazer, a nos ajudar. É isso. Legal. Então, basicamente,
mesmo que o core business ali seja tecnologia, cara, o que está por trás disso são pessoas, né? Exato. No propósito. É o meu propósito, que eu entendi isso. A primeira vez que a gente conseguiu resolver os problemas ali na igreja eu entendi, falei, poxa, eu acho que dá pra gente ajudar aqui utilizando a tecnologia. E eu falei, poxa, acho que é isso que eu quero levar pra minha vida. Que legal, deve ser um fantástico, hein? Gostei muito disso, parabéns. Legal. Parabéns pelo teu propósito, Obrigado. cara. E eu queria te perguntar então agora, né? A gente poder trocar um pouquinho de insight. Como que você tem feito, cara, para vender tanto o Eclésia quanto a plataforma Seven? O Ecclesia Hub, a princípio, a gente está ali sobre indicações. Ok. Então, até porque a gente tem nesse início, como é uma plataforma nova, a gente não quer colocar algo no mercado que chegue lá na frente e dê um monte de problema. A gente quer estar indo mais controladamente, com controle, Tá. né? Então, indicações. Então, algum pastor já me indica, a gente vai lá, conversa, ele acaba experimentando a ferramenta e vendo que faz sentido e acaba ficando com a gente. Já a Seven, a gente não chegou nessa parte ainda, a gente está estruturando toda essa parte de marketing, né? A minha sócia está comigo, está cuidando dessa parte, né? Graças a Deus eu encontrei uma pessoa para ajudar nos ajudar com isso, né? Eu foco totalmente na tecnologia, ela fica com a parte do marketing. A parte do marketing, legal. Para conseguir pessoas para adquirir as licenças, né? Legal, que bacana. E as plataformas hoje, elas possuem redes sociais ou você pretende criar uma empresa com outro nome e essa empresa ela vende as plataformas prontas e personaliza outras? Como que você pensou de fazer estrutura de negócio? A minha ideia é criar soluções. Então, ter Personalizada para as Isso. pessoas? Ou não? Seria personalizado, assim. Então, a minha ideia é ter uma empresa master em cima, assim, né? Uma holding em cima e depois ter esses ramos, né? Que são as soluções embaixo. Então, não só ficar focado em um nicho específico, mas a gente conseguir diversificar em outras áreas. Legal. A sua sócia, ela é sócia só na Seven plataforma ou é sócia na Ecclesia Hub também? Só na Seven. Só na Seven? Só na Seven. O que te levou a querer ter um sócio numa plataforma e outro não? Para dividir o fardo. Ah, boa. Porque, como a gente falou, né? O empreendedor não pode ficar sozinho, né? Sim. Então, aquilo que eu falei, olha, eu consigo, a parte de tecnologia, para mim tá tranquilo, eu consigo me desenvolver. Até aqui eu não consigo mais, então eu preciso ter alguém para me ajudar. Legal. Né? E aí a gente estava conversando num dia, mostrei para ela uma solução, ela falou, nossa, eu gostei. Eu acho que também faz parte do meu propósito de vida, tal. Eu entendi o que você falou. Ela me fez a proposta e a gente está como sócios, né? Dividindo ali as atividades e pensando no futuro ali como empresa. Legal. E as plataformas hoje, então já existe o site da Ecclesia Hub e tem o site da plataforma Seven também? Sim, sevenplataforma.com. Seven plataforma, tá. E aí no caso, vocês já têm redes sociais também para essas duas? Sim. A gente tem no Instagram, a Seven Plataforma, @sevenplataforma, e no YouTube também Seven Plataforma. Já o eclesiahub.app. .app. Isso no YouTube e no Instagram também? Não, o Eclésia só no Instagram. Só no Instagram. Porque a gente entendeu que o nosso público fica mais no Instagram. Do Eclésia? Do Eclésia. Entendi, legal. E a Seven Plataforma a gente entende que é um público mais amplo, que ele pode estar em outras plataformas, legal. YouTube, Instagram. Legal. E essa sócia, ela cuida então do marketing? Isso. E aí quando a gente fala de marketing, em que sentido? De divulgação mesmo do negócio? Divulgação, de captar pessoas para fazer os testes iniciais, né? E possivelmente as vendas também. Legal. Então ela está com essa parte de marketing e vendas, vamos dizer assim. E qual que é a sua expectativa, Décio, com relação a essas plataformas, para que isso se estruture, para que você realmente consiga daqui a algum tempo, né, tomar uma decisão com relação à sua carreira? O que está precisando acontecer para que esse dia chegue? Eu estabeleci algumas metas para essas duas plataformas, algumas métricas para elas.
O Ecclesia Hub, eu quero conseguir um número X assinaturas? De assinaturas. Tá. Mais um NPS ali, né? Uma avaliação boa. Legal. E o A7 também. A A7 também ali conseguir clientes ali, usuários, né? Assinantes, porque a gente não foca só nos profissionais, mas também em pacientes. Sim. Então ter usuários mensais ali, porque a gente entende que, diferentemente do Ecclesia, que a gente entende que a igreja ela não vai sair e voltar Sim. durante os meses, o Ecclesia, a Seven pode ser que o paciente ele não queira fazer terapia no mês e queira fazer no outro. Entendi. Ou o profissional queira fazer, usar outro caminho, enfim. Então a gente entende que a gente ter usuários ali, X número de usuários e também retenção de usuários ali para a Seven. Uhum. E você acredita que tanto o público de igreja, né, vamos dizer assim, os pastores, quanto o público mais focado ali em atendimentos, né, comportamentais, psicanalista, psicólogo, enfim, você acredita que eles vão conseguir usar o máximo da ferramenta? Você acredita que eles sozinhos eles vão conseguir de fato entender todas as funções, explorar tudo, usar a ferramenta ali com a maior excelência? Porque por mais que ela seja prática, às vezes é aquilo, né? A tecnologia, cara, para quem está no ramo, para quem é do meio, tudo é muito intuitivo, tudo é muito óbvio. Mas às vezes, cara, o que para nós é muito fácil, para outra pessoa é um negócio simples, mas para ela é difícil. Você chegou a ter essa visão? Sim. A minha área, que eu atuo como engenheiro de processos e gerente de produtos, né? Ok. Então, dos princípios é ter empatia pelo usuário. Certo. Então... Que é o user experience, né? Exato. Ok. Ter esse user experience. Então, como eu atuei bastante com o CX, né, que é o Customer Experience também, que cuida do design ali, da experiência, da jornada do usuário dentro da plataforma, eu trouxe para dentro do Ecclesia. Então, eu entendo que, e dentro da Savian também, né, dentro daquilo que eu entendi, da expertise que eu adquiri em todos esses anos, eu acredito que todas as funcionalidades ali estão adequadas àquilo que o usuário espera, né? Seja uma plataforma intuitiva, que ele não se perca, que ele olhe para as funcionalidades, ele saiba o que fazer. Uhum. Então, e para mim isso facilita, né? Porque é menos acionamento ao suporte, vamos dizer assim, né? No futuro. Então isso vai ajudar bastante. Boa. Apesar do acionamento ao suporte ser menor, eu tenho uma outra visão a respeito desse negócio, se você me permite compartilhar. Eu acredito que assim, o modelo de pagamento de assinatura, ele gera para você uma recorrência, isso é mega importante. Cara, eu falo para você, empreendedorismo com produtos que são prestação de serviço ou produto mesmo finalizado, né, como sistemas, tudo que um modelo de pagamento for um modelo de recorrência traz mais segurança e previsibilidade para o empresário. Só que aí tem a questão do ticket, né? E aí eu vejo, cara, que assim, eu falo por mim, né? Por exemplo, se você entrega para mim um sistema para que eu consiga usar, né, com as minhas mentorias, com as minhas coisas, e além disso, você também me ajudar com uma consultoria sobre o sistema, cara, dependendo do nível de dificuldade que eu tiver em usar, que eu tiver com inteligência artificial, para mim vai ser uma mão na roda. Se uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, o Décio tiver uma reunião comigo de 1h30, 2 horas, para me orientar e me ajudar. E ali você pode trazer um ticket de recorrência, de assinatura um pouco maior, que é o Plus, né? Pô, isso aqui é com o apoio e o suporte de consultoria do Décio. Você pensou em estruturar algo assim ou você acha que não faz sentido? Não, faz todo sentido, Diego, porque acho que além da plataforma, a gente quer trazer um diferencial que é treinamentos. Oferecer treinamentos. Legal. Treinamentos como você aconselhar, como você registrar aconselhamento, acolher e utilizar a plataforma como esse meio para essas funcionalidades. Então, também havendo novas disponibilização de outras funcionalidades, a gente também trazer, gente, a gente tem uma novidade na plataforma, chamar todos os assinantes e trazer e alinhar todo mundo no mesmo, colocar todo mundo na mesma página com as novas funcionalidades também. Legal, que interessante, que interessante. E aí eu trago até um outro ponto, que eu acho que é muito bacana,
Eu sigo um profissional aqui da nossa região, que ele é um agente literário famoso, e ele está muito associado com algumas igrejas católicas. E recentemente eu vi ele divulgando um evento sobre marketing católico, marketing cristão, não lembro exatamente, mas ia acontecer esse evento numa outra cidade, ele divulgou bastante esse evento. E aí eu percebo, o Décio, que quando a gente fala do meio cristão, parece que existem alguns paradigmas, existem algumas crenças que precisam ser quebradas ainda, enfim, parece que as pessoas têm um pouco de medo de tocar nisso, né? Mas a verdade é, cara, que, poxa, a gente precisa aprender a se adequar profissionalmente em funções, seguindo princípios e lógicas cristãs, para tudo, né? Como empreendedor, empresário cristão precisa fazer isso também. Você já pensou em algum momento em tentar fazer um evento de tecnologia para cristãos ou, de repente, inteligência artificial na era cristã, como usar, sabe, alguma coisa nesse sentido? Uhum. Porque, cara, olhando hoje para tudo que você sabe fazer e tudo que você tem de know-how, eu desconfio, posso estar muito enganado, né? Porque tudo na cabeça do empresário, cara, é teste. Tudo é teste, né? Mas, pô, poderia dar muito certo. De repente, juntar uma galera interessada em tecnologia, inteligência artificial, e entender como que isso pode ser utilizado no momento atual que a gente vive de mundo, de uma forma cristã. Já pensou em fazer isso? Não, Diego, eu acho um ótimo insight, assim. Porque, imagina, ter um Ecclesia Hub imersão, sei Ecclesia lá. Academy, eu não Ecclesia sei, Academy, né, não alguma coisa sei, assim, né? não sei. Não, acho que faz todo sentido, porque compartilhar informações, trocar ideias, né? Tá todo mundo junto no mesmo propósito, eu acho que entender que a gente está fazendo para um bem comum, acho que faz toda a diferença, sim. Sim. Ótimo insight, gostei da Cara, ideia. eu falo assim, eu sou suspeito para falar dessas coisas, porque a minha cabeça ela fica tendo 300 milhões de ideias, né, por dia. Só que eu, cara, assim, eu sou muito da área da educação, vamos dizer assim. Eu tenho um chamado de mestre. E, cara, eu amo ensinar. Sou apaixonado por isso. Então, pra mim, quando eu olho, e aí eu tô falando agora, eu vou falar um pouquinho de psicologia do consumidor. Quando eu olho pro público brasileiro, cara, o brasileiro, ele é um consumidor com um baixíssimo nível de consciência sobre tudo. Pega esse insight, é muito forte. Não importa o segmento, não importa o nicho, subnicho, o produto, o serviço. O brasileiro, ele tem um baixo nível de consciência para tudo. Por exemplo, estava falando com um empresário aqui, né, há pouco tempo atrás, numa outra gravação. Cara, o brasileiro, ele tem dificuldade de entender a importância de ter seguro de vida, seguro de casa. O brasileiro tem dificuldade de entender o valor de uma terapia. O brasileiro tem dificuldade de entender, cara, como é importante cuidar do corpo e da saúde. O brasileiro tem dificuldade de entender a importância de colocar o filho numa escola cristã. Cara, então assim, não é diferente, né, nesse ramo. E qual que é a solução para isso? É não desistir da educação. Não desistir da educação. Eu tenho para mim isso, cara. Eu falo que assim, Deus me impediu de ir para política porque eu estava pronto para isso. Tem uma época que eu estava cismado de querer ser vereador, cara, na minha cidade. Eu ia ser um cara que ia levantar a bandeira de educação, cara, absurda. Por quê? Porque para mim é isso que muda a vida das pessoas. Toda mudança ela começa pela consciência. Se o cara não tem consciência sobre um determinado tema, você pode levar para ele, né, o que for de uma grande ideia, uma grande novidade, uma grande tudo. Ele não entendeu ainda aquilo. Agora, quando você fala com um público que tem consciência, cara, você vende o que você quiser para ele. Sim. Quando você pega um cara que entende o poder da organização, da gestão, de dados, um cara que... Não, cara, isso aqui é mega importante, vamos colocar, vamos fazer. E aí é o que eu te falo da importância de enxergar direito o público. Fazer um desenho de público-alvo assim, muito bem feito no detalhe. Por quê? Porque o seu esforço de vendas, cara, ele diminui brutalmente. Às vezes o seu esforço de venda está assim, você melhora o público, a qualidade do público, ele faz assim, ó. Aí você vai ver que você vai falar com o cara antes de você falar quanto que custa a assinatura. Não, eu quero. E aí eu pensei, por isso que eu te dei essa ideia, cara, da educação. Sim. Porque eu acho algo que você falou muito importante, que infelizmente o mal do brasileiro, né, do Brasil aqui muitas coisas, muitas pessoas, elas são especialistas em muitas coisas. Os famosos especialistas de YouTube, né? Exato. São especialistas em muita coisa. Mas no que realmente importa, acaba passando batido. Então, por que não a gente, né, entender que a educação faz sentido?
entender que a informação, você ser informado da maneira certa, da maneira correta, faz sentido para a vida das pessoas, faz toda a diferença. Sim, com certeza, cara, com certeza, é incrível. E qual que é a tua visão agora, Dessão, falando um pouquinho, né, mais pra frente, qual que é a tua visão, cara, de futuro? O que você vê quando você olha para esse ambiente, né, de construção de sistemas e tudo mais? O que você acredita que vai ser esse mercado no futuro ou qual que é a tua projeção de futuro dentro dessa carreira? Olha, eu entendo que a tecnologia e junto com dados, informações, vai avançar muito nos últimos anos se as pessoas entenderem isso. Uma certa vez um amigo me perguntou, Décio, cara, eu acho que a gente vai acabar perdendo emprego, porque a IA vai tomar conta de tudo. Eu falei, cara, eu acho que não é bem assim. Se você não souber usar a IA, a tecnologia, aí eu acrescento agora dados, você vai perder o seu emprego sim. Uhum. Então hoje, seja na igreja, seja profissionais da saúde, se eles não souberem utilizar dados e IA, eles não vão sobreviver ao que está por vir. Uhum. Porque a tecnologia está avançando a cada dia. Hoje é assim, amanhã não é mais. Sim. Hoje é assim, amanhã tem algo novo. Hoje tem uma IA que faz XPTO e aí amanhã tem um modelo que faz 3 vezes mais do que a outra. Então, eu entendo que se as pessoas não tiverem ligadas na tecnologia, IA e dados, eles vão sofrer algumas consequências que não vão ser tão boas. Né? Sim. Com certeza, cara. Inclusive, assim, até um comportamento das empresas, que as empresas precisam adotar esse comportamento eu vim de uma época que eu vou ser para uma entrevista de trabalho e as pessoas perguntavam, mas você manja Excel? PowerPoint? Aí você, então, cara, aquele então é o seu diferencial, ou para entrar na vaga ou não. Hoje tem que ser QA. Exato. Então, assim, da mesma forma como as empresas exigiam naquela época que o cara soubesse Excel, hoje as empresas têm que exigir que o cara saiba IA. Porque senão ela está atrasada. E o colaborador, né, o futuro colaborador, o candidato vai entender que também, não sei se ainda é tão obrigatório, se parece um diferencial ou não, e aí fica meio que tipo, né, ok, se eu souber, não souber, mas na realidade não. O cara tem que saber. Sim. E aquilo que a gente estava conversando fora do ar aqui, né, é usar a IA da maneira certa. Exatamente. Entendendo a empresa, entendendo o seu ambiente e usando da maneira certa. Então não adianta nada a gente falar, minha empresa tem IA, tem um agente ali que me traz relatórios, mas como que está a sua base? Não tá, tá toda bagunçada, tá então vai trazer, a IA só vai trazer aquilo que está na sua base. Exato. Então vai trazer tudo bagunçado. Exato. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Boa. Cara, assim, acho que foi muito um bate-papo super enriquecedor, Dessão. Gostei bastante aqui desse nosso bate-papo. Parabéns pelas suas criações, cara. Eu espero muito que você, muito em breve aí, até volte aqui para nos contar que você já está com a tua empresa aberta e que está criando uma série de sistemas personalizados para todo mundo, cara. Minha agenda está aberta, hein? Se eu não voltar, já sabe. A culpa é minha. Muito bom. Dessão, a gente vai encerrar aqui o nosso programa. E eu gosto sempre de encerrar com 2 quadros diferentes. Então, da mesma forma como hoje eu bati um papo com você, eu tomei um café, você tomou uma água, mas foi um tempo de comunhão importante, eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Se você pudesse tomar um chá. Você toma um chá? Tomo. Tá. Se você pudesse tomar um chá com alguém, independente se essa pessoa tá viva ou morta, se ela é uma celebridade, se não é, cara, qualquer pessoa da sua imaginação. E você entende que esse chá com essa pessoa seria, cara, transformador para você, seria muito enriquecedor. Quem seria a tua escolha e por quê? Cara, assim, acho que Pedro. Pedro, legal. Porque pelo fato de ele ter estado perto de Jesus e ele ter vivido tudo que ele viveu e de certa forma ele errou com Jesus, muitas vezes a gente erra com Jesus, a gente se afasta dele, mas Jesus ele nos chama para perto. E Pedro ele teve a humildade de reconhecer que errou, reconhecer que é um pecador e sair pregando o evangelho. Legal. Jesus. Então perguntar para ele, Pedro, como que você conseguiu
como que foi ter esse contato com Jesus? E como que foi a sua jornada, assim, ouvindo de você? Qual foi as suas dificuldades? O que você sentiu na hora que Jesus te chamou ali na praia e falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele fala, então apacenta minhas ovelhas. Então, poxa, muitas vezes a gente se afasta de Deus, a gente corre atrás de outras coisas, a gente nega Jesus muitas vezes, mas Jesus ele está ali perto da gente e como que a vida sem Jesus não faz sentido nenhum. Tudo que eu falei aqui, das ferramentas, das ideias, pelo menos para mim, se eu não ver que não tem Jesus, para mim não faz sentido. Legal. Não faz sentido. Fantástico, meu irmão. Fantástico mesmo. Parabéns. Excelente escolha muito sábia, por sinal. Muito bom mesmo. E para a gente encerrar, né, eu queria muito que você pensasse hoje, né, em uma mensagem que você queira deixar para as pessoas. Então, eu vou pedir para você olhar para a sua câmera e deixar uma mensagem, cara, mensagem do Décio. Mas imagina que essa mensagem ela vai chegar, cara, para todo ser vivo da Terra. Né? Todos os seres vivos, os seres humanos que estão vivos, vão receber essa mensagem do Décio. Uma mensagem para o mundo, cara. Que mensagem que o Décio deixaria para as pessoas? Poxa, obrigado, Diego, por essa oportunidade. Pessoal, acredite em você. Não acredite naquilo que te falaram no passado, não acredite que falaram que você não ia conseguir, que você é burro, que você é incapaz. Não há nada disso, porque Deus ele te desenhou. E se você é um projeto de Deus, Deus ele não faz nada errado. Então, se hoje estou aqui, né, apesar das minhas imperfeições, Deus restaurou a minha vida, restaurou a minha casa. E eu só estou aqui por conta dele. Então, para que você acredite em você, acredite em Deus, põe ele em todas as suas ações, nas suas orações, naquilo que você fizer, porque ele vai te ajudar. Ele não vai negar o amor dele que ele tem por você, independente se você estiver passando por dificuldade, passando por alguma atribulação, Jesus ele está com você. E é isso. Muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. Parabéns, cara. Que honra receber Obrigado. você aqui, viu? E tá super aberto o convite para você voltar, né, numa próxima temporada. E, cara, é isso. Segue firme, né, forte na sua jornada. Conta com a gente, tudo que você precisar, que eu tenho certeza que vai, né, ser um sucesso. E, cara, Deus vai te levar em lugares que você nem pode imaginar ainda. Então, deixa ele usar a tua inteligência, porque você é um cara fora da curva, né, Em nome de Jesus. E é só compartilhando algo final, assim, Diego, estar aqui faz parte de uma oração que eu fiz. Caramba, né, que olha aí. o Senhor pudesse me abrir portas, me abrir oportunidade de estar com pessoas com o mesmo propósito. Então, estar aqui foi a resposta de oração. Então, obrigado. Amém, meu amigo. Fico feliz de saber disso, que bom. E quer compartilhar suas redes sociais com o pessoal? Sim. Meu Instagram, @Décio Batista Júnior, tá tudo junto, né? @Décio Batista Júnior. Do Eclésia, eclesiahub.app e @SevenPlataforma. Maravilha, meu amigo. Obrigado por tudo, viu? Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso Café com Business Talk Show. Eu quero te fazer um pedido muito especial. Quero que você comente o que você achou desse episódio. Compartilha esse episódio com todas as pessoas que precisam assistir esse episódio do Décio. Leva a mensagem dele para frente e a gente vai se ver no nosso próximo episódio do Café com Business. Então, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal e eu vejo você no nosso próximo episódio. Tchau!